Olá pessoal, vamos continuar aqui os nossos estudos acerca de probabilidade. A gente já comentou um pouquinho de probabilidade condicional, né? E aqui nós vamos tentar fazer aqui alguns exercícios acerca desse assunto e vamos rever aqui de fato o que é uma probabilidade condicional, tá? Então nós temos a ideia aqui, ó. A gente já tinha comentado que a probabilidade condicional, o próprio nome já está dizendo, né? Que existe uma condição. E essa condição que é dada para você vai estar relacionado ao espaço amostral que você está analisando. Então, se você tem uma probabilidade para verificar dentro de um espaço amostral e você tem uma informação privilegiada, você passa a reduzir o seu espaço amostral, tá? E aí fica, é claro, um pouquinho mais fácil de você determinar essa probabilidade. Então nós temos aqui uma ideia a princípio, que é você ter o lançamento aqui de dois dados, tá? Então vamos verificar aqui o evento A. O evento A, ele está dizendo que a soma dos pontos é maior que 6, tá? Então essa parte em negrito que nós temos aqui, está sendo mostrada na nossa tabelinha, são todas as somas no qual nós temos sendo maior que 6. E o evento B, ambas as faces com um número par. Bom, ambas as faces com um número par, pessoal, nós temos aqui, ó, circuladas essas situações, beleza? Só que é claro, ele quer que a gente calcule a probabilidade do evento B, sabendo que o A já aconteceu, que satisfaça o A também. Então, o que acontece aqui? Você nada mais quer aqui do que a intersecção desses dois eventos. Então, você quer a probabilidade de ambas as faces serem par e a soma dos pontos ser maior que 6. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que a probabilidade da intersecção desses eventos, tá? É isso que a gente está querendo calcular aqui, né? E como que a gente calcula, então, a probabilidade da intersecção? A gente vai ter o número de elementos da intersecção desses dois eventos dividido pelo número de elementos de B, pessoal. Por que de B? Porque eu peguei o meu espaço amostral e ele me deu uma condição. Além de eu analisar as 36 possibilidades que nós temos, eu estou analisando a soma ser maior que 6. Então eu vou pegar a intersecção desses eventos, certo? E dividir pela soma dos pontos sendo maior que 6, ok? Então vamos analisar aqui esse cálculo como está sendo feito. Então, o nosso problema aqui é calcular a probabilidade de B sabendo que o A já aconteceu. E aí, é claro, a gente tem uma nomenclatura para exemplificar essa ideia. Ó. Então, essa característica aqui é a probabilidade do evento B, sabendo que o A já aconteceu. Tá bom? Então, esse A a gente vai chamar ele de condição. Ok? Bom, então olha lá. O número de elementos de A são 21. Então, nós temos aqui ó, 21 somas, né? 21 resultados, cuja soma vai ser maior que 6, beleza? E a intersecção que nós temos ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar a intersecção e dividir pelo espaço amostral, que vai ser igual a 21. Então, a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu, vai ser 6 em 21, ou seja, simplificando, vai ser 2 sobre o 7. Então, perceba aqui, né, pessoal, que a gente ainda não definiu uma formulinha para condicional, que nem é necessário também você memorizar, uma vez que você entender o problema, o que ele está pedindo, né? Bom, então vamos generalizar a ideia. Então, quando você quer calcular a probabilidade de B, sabendo que o A aconteceu, então você quer isso aqui, ó. Você quer a probabilidade de acontecer a intersecção desses dois eventos, tá? Então vamos lá, ó. A probabilidade de B, sabendo que A aconteceu, será dado pelo número de elementos da sua intersecção dividido pelo número de elementos da sua condição, que é o A, ok? Então aqui nós vamos fazer a demonstração. Olha lá. O número de elementos da intersecção dividido pelo espaço amostral, isso nada mais é do que a probabilidade da intersecção. Agora, o número de elementos de A dividido pelo espaço amostral
nada mais é do que a probabilidade de A. Então, temos que a probabilidade de B, sabendo que A aconteceu, nada mais é do que a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade de A, beleza? Então essa é a nossa primeira formulinha. É claro que por nomenclatura, a gente pode inverter também o A e o B. Então você pode calcular a probabilidade de A, sabendo que o B aconteceu. Então o que difere aqui, ó, sempre é a condição. Então esse cara aqui sempre será a condição da minha probabilidade do que eu estou analisando, beleza? E aqui fica também uma demonstração, que é claro que vocês multiplicar aqui cruzado, ó, isolando a probabilidade da intersecção, ela pode ser dada pelo produto de A, né, da probabilidade de A, vezes a probabilidade de B, sabendo que A aconteceu, ok? E é claro que o inverso aqui também, trocando as variáveis, né, na condição, você também chega no mesmo resultado. Então aqui nós também temos a fórmula da intersecção de eventos, partindo da ideia da condicional, tá? Uma vez que você conhece a condicional, que é este exercício 1. Nós temos aqui, ó, ainda considerando o lançamento de dois dados, qual é a probabilidade de ocorrer a soma dos pontos maior que 6 com face par em ambos os dados, tá? Então vamos lá, né? Ó, o que ele está querendo aqui? Vamos anotar. Eu tenho um determinado evento, que é o evento A, que é ocorrer a soma dos pontos maior que 6, certo? Então vamos anotar aqui, ó. Probabilidade de a soma ser maior que 6. Beleza? O evento B, a face par em ambos os dados. Então, face par em ambos os dados. Beleza? Bom, pessoal, então o que eu vou querer aqui? Nada mais é do que a intersecção. Eu vou pegar a soma que seja maior que 6, mas dentro daquele espaço amostral onde as faces vão ser par, tá? Mas é claro, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer a intersecção, então a gente vai fazer aqui de uma maneira, né? A primeira maneira é você utilizar a ideia da intersecção. O que é a probabilidade da intersecção, né? Você tem aqui a probabilidade de A intersecção B vai ser igual ao número de elementos da intersecção de A, B, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, isso aqui é uma maneira de você resolver esse tipo de problema sem usar fórmulas, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, os resultados que nós temos, onde a soma vai ser maior que 6 e as faces serão pares. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, 2 e 6, temos 4, 4, temos 6 e 2, temos ainda o 4 e 6, 6 e 4 e temos o 6 e 6. Então percebam aqui, ó, que as faces são par, né? São pares e a soma vai ser maior do que 6. Então esse é o número de intersecção que nós temos no todo. Então aqui a gente poderia calcular então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No espaço amostral, considerando todas as possibilidades, nós temos que vai ser igual a 36. Simplificando, é 1 em 6. Então aqui, pessoal, nós fizemos utilizando a ideia apenas do cálculo da intersecção. Nós pegamos a intersecção de A e B e dividimos aí pelo nosso espaço amostral, que é o espaço amostral da totalidade das possibilidades, tá? Professor, tem uma outra maneira de fazer? Tem. Vamos fazer aqui, ó. Segunda maneira de resolver um exercício como este, tá?
Para resolver este exercício, a gente pode utilizar a probabilidade da intersecção que a gente definiu lá. A probabilidade de A intersecção B vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu. É aquele multiplicar cruzado que a gente estava fazendo naquela formulinha. Beleza? Bom, então o que a gente precisa aqui? A gente precisa da probabilidade de A e nós precisamos da probabilidade de B, sabendo que o A já aconteceu, tá? Então vamos lá. Probabilidade de A soma ser maior que 6. Então eu vou me preocupar aqui com a probabilidade da soma ser maior que 6. Então vamos calcular aqui, ó. A probabilidade de A é a soma ser maior que 6, certo? Dividido pelo espaço amostral, que vai ser 36. Então vamos contar aqui quantas são maior que 6. Isso a gente já fez lá no exemplo anterior, né? Nós já contamos aqui que vão ser 21 possibilidades, tá? No exemplo anterior, nós vimos aqui, ó, essas possibilidades em negrito, são todas as possibilidades cuja soma vai ser maior que 6. Então, nós temos aqui, ó, que vão ser 21. Então, vou colocar aqui, ó, 21 possibilidades em 36. Beleza? E eu preciso dessa outra probabilidade aqui, ó, a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu. Mas que probabilidade é essa? Nós já calculamos essa probabilidade, que é do exercício anterior, ó. Essa probabilidade aqui, porque a gente está falando do mesmo exercício, tá? Só que aqui eu estou fazendo a probabilidade de A em relação a B. Então, a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu, é o 6 sobre 21. É esse resultado que a gente fez aqui no exercício anterior, tá? Então, a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu, é essa ideia aqui que nós fizemos. A probabilidade de B é a face par em ambos os dados, sabendo que a soma deve ser maior que 6. Então, a gente já calculou essa probabilidade. Como a gente já calculou, então a gente pode vir aqui e substituir. O P de A é 21 sobre 36, vezes o P de B, sabendo que A já aconteceu, é 6 sobre 21. Bom, aqui dá para a gente simplificar. 21 por 21 vai dar 1. 6 por 6 vai dar 1. E o 36 por 6 vai dar 6. Então, nós temos que a probabilidade aqui também vai ser um sexto. Então, percebam aqui, ó, que das duas maneiras nós chegamos no mesmo resultado. Beleza? Mas é claro, você pode tanto usar a fórmula como não usar, tá? Desde que você entenda o que deve ser feito. Vamos fazer aqui mais um exercício, no qual a gente vai utilizar a ideia também da intersecção de eventos, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse exercício ele está falando ainda sobre o lançamento de dois dados. Qual a probabilidade de a soma ser maior do que 8 com a face par dos dois lados? Pessoal, percebam aqui que é muito parecido com o exercício anterior, praticamente o mesmo exercício, né? Então aqui nós temos praticamente o mesmo exercício para ser feito, tá bom? Então utilizando essa ideia da intersecção. Então nós temos aqui, ó, qual é o evento A? O evento A é a soma ser maior do que 8. E o evento B? O evento B é a face par em ambos os dados. O que ele está querendo? Ele quer saber a probabilidade da soma ser maior que 8. Então, ele quer a probabilidade de A, sabendo que o B já aconteceu. Também é uma probabilidade condicional. Mas, como a gente já viu, a gente pode resolver isso aqui fazendo apenas a intersecção, né? Se você considerar a intersecção, nós temos aqui, ó, olhando para a nossa tabela, nós temos aqui as possibilidades. 4 e 6, 6 e 4, e temos o 6 e 6. Essas são as únicas possibilidades cuja soma vai ser maior que 6 e
a face vai ser par em ambos os dados. Então, dá para a gente calcular essa probabilidade de A intersecção B simplesmente fazendo 3 sobre o 36, pessoal. Então, isso aqui, na verdade, é o número de elementos da intersecção dividido pelo meu espaço amostral. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre o 12. Você simplificando por 3, simplificando por 3. Então, percebam que nessa probabilidade eu não usei a formulinha da intersecção, não precisei fazer condicional, eu simplesmente fiz a intersecção dos eventos que ele está me pedindo e utilizei o espaço amostral total. Tudo bem? Mas é claro, sempre vai depender do exercício para você analisar qual vai ser o melhor caminho a ser tomado para você resolver esse tipo de exercício. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Bom, nesse exercício aqui, nós temos aí, ó, vamos considerar ele, considerando uma urna contendo 7 bolas numeradas de 1 a 7, então eu tenho lá, numa urna, é o nosso espaço amostral aqui em tese, né? Vamos analisar o que vai acontecer. Aqui eu tenho as bolinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a probabilidade de retirarmos a bola 1 e sem reposição desta, a bola 2 em seguida? Pessoal, então aqui ó, eu tenho duas retiradas, né? Eu vou fazer a primeira maneira, né? Primeira maneira de resolver esse tipo de exercício. Como que eu poderia fazer? Utilizando a ideia das decisões, né? Eu vou tomar a decisão 1 e a decisão 2. O que consiste a decisão 1? Sair a bola 1. Sair a bola 1. Beleza? Então, qual é a probabilidade de eu retirar a bola 1 na primeira situação, né? Na primeira retirada? Eu vou ter uma possibilidade, ó, porque eu tenho uma única bola. Em quantas no total? Em 7. Beleza? Agora, essa bolinha eu não vou devolver. Eu vou ter um novo espaço amostral lá dentro. Eu tinha 7, olha lá, o número de elementos no meu espaço amostral eram 7, né? Só que é sem reposição. Então eu não fiz a reposição dessa bola e eu tenho uma outra condição. Eu quero retirar a bola 2 em seguida. Então aqui eu vou ter 1 sobre 6, porque é o meu novo espaço amostral. Então olha lá, vamos ler de novo aqui, ó. Qual é a probabilidade de retirarmos a bola 1 e sem reposição desta, a bola 2, e sem reposição desta, a bola 2. Então eu estou me referindo aqui ao princípio multiplicativo. Eu tenho aqui uma multiplicação. Então eu tenho 1 sobre 7 vezes 1 sobre 6. Isso vai dar 1 em 42. Então aqui, pessoal, é uma maneira da gente resolver, tá? Utilizando essa ideia. Qual que é uma outra maneira que nós temos de resolver? Então vamos lá. Segunda maneira. A segunda maneira de resolver é você trabalhar o conceito também de contagem, porque a gente tem aqui a ideia que você vai retirar duas bolinhas, tá? Então eu tenho um espaço amostral que vai ser aqui um pouquinho diferente. De que maneira que você vai calcular esse espaço amostral? Esse espaço amostral, como você vai retirar duas bolinhas, eu tenho que contar de quantas maneiras eu posso retirar essas duas bolinhas. Beleza? Aí eu vou perguntar para vocês, a ordem importa? A ordem importa, porque ele quer retirar a bolinha 1 e depois a bolinha 2. Então, se a ordem importa, isso vai ser um arranjo. Nós aprendemos isso lá em combinação, em análise combinatória. Então, é um arranjo de quantas bolas? Eu tenho um arranjo de 7 bolinhas, no qual eu vou escolher quantas? Eu vou escolher 2. Então, meu espaço amostral aqui é a quantidade de maneiras que eu consigo escolher duas bolinhas em 7 no total. Então, isso aqui vai ser 7 fatorial
dividido por 7 menos o 2 fatorial. Ok? Então, é 7 fatorial dividido por 5 fatorial, que vai ser 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplificou. Então, 7 vezes 6, nós temos aqui que vai ser igual a 42. Então, o meu espaço amostral aqui vai ser 42 possibilidades de eu retirar duas bolinhas aqui, sendo a bolinha 1, né? Essa condição da bolinha 1 saindo na primeira jogada e a bolinha 2 na segunda jogada. Beleza, isso aqui é o meu espaço amostral. Agora eu tenho que pensar nas condições que eu quero, né? A condição que eu quero vai ser o quê? Sair, como eu falei, a bolinha 1 na primeira vez e a bolinha 2 na segunda vez. Então você tem dois eventos aqui, tá? O evento A, de novo, bola 1 na primeira vez que você fizer a retirada. E o evento B é a bola 2 na segunda vez, na segunda retirada. Então, esses são os seus dois eventos. Se você parar para pensar, o que a gente pode ter, né? No evento A, você pode ter o seguinte, ó. Você pode ter as bolinhas 1, 2, você pode ter 1, 3, você pode ter 1, 4, você pode ter 1, 5 e pode ter 1, 6 e também pode ter 1, 7. Você quer a bolinha 1 saindo na primeira vez. Então, essa aqui são o total de possibilidades que você tem da bolinha 1 sair na primeira vez, certo? O evento B, o que pode acontecer? Pode sair 1, 2, pode sair 3, 2, pode sair 4, 2, pode sair 5, 2, pode sair 6, 2, pode sair 7, 2. Então, olha lá, perceba que na segunda vez, né, na segunda retirada, somente a bolinha 2. Então, essas são as possibilidades que eu tenho no evento B. E essas aqui, ó, são as possibilidades que eu tenho no evento A, que é saindo a bolinha 1 na primeira retirada. Ok? Então, como eu quero calcular essa probabilidade de sair 1 na primeira bola e sair 2 na segunda bola, na segunda vez, né? Eu quero a intersecção. Então, eu quero calcular isso aqui, ó. A probabilidade de sair isso e sair isso aqui, ó. Então, são essas intersecções. Então, existe uma intersecção entre o evento A e o evento B. É sair, ó, 1 e 2, 1 e 2. Ou seja, eu quero o número de elementos da intersecção desses dois conjuntos. Então, a probabilidade da intersecção de A e B vai ser dado pelo número de elementos da intersecção dividido pelo nosso espaço amostral. Bom, o número de elementos da intersecção é um só. Quem é o meu espaço amostral? A gente calculou aqui, ó. Nosso espaço amostral é 42. Percebam, pessoal, que a gente encontrou aqui a mesma solução da primeira maneira. Talvez um pouco mais trabalhoso, mas a gente também pode seguir esse caminho, tá bom? Então, esse é o cálculo que a gente pode estar utilizando para calcular a intersecção de eventos. Beleza? Vamos fazer mais um exercício? Da festa de centenário de um clube, participam 1.000 pessoas. Então lá, 1.000 pessoas estão participando, das quais 550 são mulheres, 600 são menores. Então lá, 550 são mulheres e 600 são menores. Dessas pessoas, 100 homens, né? 100 são dessas pessoas, 100 são homens e maiores. Foi sorteado um prêmio entre os participantes. E no momento do sorteio, o anunciante fez o suspense, dizendo que o ganhador era menor. Nesse instante, um dos presentes apostou que o vencedor era mulher. Então, olha lá. Apostou que o vencedor
era mulher. Agora vem a pergunta: qual é a probabilidade dele ganhar a aposta? Ou seja, eu tenho que calcular aqui, pessoal, a probabilidade de ser mulher sabendo que ela é menor. Então eu tenho aqui uma probabilidade condicional. Então vamos fazer aqui, ó, o evento A. Eu tenho aí o conjunto de ser mulher, certo? Então ser mulher. O evento B, eu quero que ela seja o quê? Menor. Beleza? Então eu quero calcular o quê? A probabilidade de A, sabendo que o B já aconteceu. O B aqui passa a ser a nossa condição, pessoal. Então como é que eu calculo isso? É o número da intersecção de A, B, dividido pelo condicional, né? Pela condição. Então você tem aqui o número de elementos de B. Então eu tenho que olhar para esse exercício e tentar identificar essas informações, tá? Então, olha lá, pessoal. Então eu preciso descobrir aqui esses elementos, né? O número da intersecção de A e B e o número de elementos de B. Bom, como é que eu vou conseguir a intersecção? Eu posso pensar na união dos dois eventos, tá? Então, o número de elementos da união vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção entre eles, tá? Então eu quero descobrir isso aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou olhar agora para o problema e vamos preencher essas ideias aqui, ó. Número de elementos de A união B. Vamos tomar um cuidado, porque ele fala que aqui, ó, você tem 1000 pessoas. Mas eu estou trabalhando A união B. O A união B é mulher e menor. Então, eu não quero homem nessa união. Eu quero apenas mulheres. Então, como tem 100 homens, ó, no total, eu tenho que retirar aqui, ó, são 1000 pessoas, porque essa 1000 pessoas está contando homens e mulheres. Eu vou retirar, então, 100 homens, tá? Então, eu só quero mulher. Então, se eu quero só mulher, eu tenho que retirar a quantidade de homens dessa união, tá? Número de elementos de A, ser mulher. Olha lá, ser mulher, eu tenho 550. Então, eu posso colocar aqui, ó, 550 mulheres. Mais o número de elementos de B. O número de elementos de B é ser menor. Menores, ó, nós temos 600. Então, vamos colocar aqui, ó, 600. Menos o número da intersecção que a gente quer descobrir. Bom, então 1000 menos o 100 vai dar 900. 550 mais os 600 vai dar 1150. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, menos 1150 igual a menos o número de A intersecção B. Claro que você já poderia colocar em ambos os lados aqui, deixando positivo, né? Então, nós temos aqui, ó, menos 250 igual a menos o número de elementos da intersecção. Ou seja, o número de elementos da intersecção vai ser igual a 250. Basta multiplicar tudo por menos 1. Então, a gente já descobriu a intersecção, que vai ser 250, tá? Então, são 250 mulheres e menores, né? Então, nós temos aqui a intersecção entre esses eventos. Bom, número de elementos de B. Número de elementos de B é ser menor. Ser menor, a gente já tem informação no enunciado, que são 600. Então, nós vamos dividir por 600. Bom, fazendo essa divisão, pessoal, você vai ter a simplificação que vai dar 5 sobre o 12. Então, essa é a solução que nós temos para esse tipo de exercício. Então, perceba que é um exercício um pouquinho mais contextualizado. Nós utilizamos também a probabilidade condicional, mas para isso também utilizamos a ideia da intersecção de eventos e da união de eventos, que a gente precisou encontrar aí o número de mulheres que nós tínhamos que são menores nesse público aí de 1000 pessoas, tá bom? Vamos lá, pessoal, eventos independentes. Então, vamos dizer que um evento ele é independente, né? Nós temos aqui a ideia, o evento A ele é independente do evento B. Quando acontecer essa ideia aqui, ó, probabilidade de A, sabendo que o B aconteceu, é a própria probabilidade de A. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais, tá? Mas, o que é o evento independente? O evento independente é quando você
tem a ocorrência de um evento A e essa ocorrência não é influenciada pela ocorrência do evento B, tá? Ou seja, a probabilidade de acontecer o evento A não vai influenciar na probabilidade de você calcular o evento B, tá? Ou calcular o evento B não vai influenciar na probabilidade do evento A, beleza? Então nós temos aqui a seguinte ideia, ó. Vou considerar o lançamento de um dado preto e um dado branco. Então vamos considerar o exemplo aqui, né, pessoal? Ó, eu tenho o evento A, que é face 2 no dado branco. Então estou jogando aqui um dado branco e um dado preto. E eu quero saber a ocorrência de sair face 2 no dado branco e o evento B, a face 6 no dado preto. Então vamos considerar aqui, né, o espaço amostral que está sendo dado pela essa entrada dupla, né, que a gente chama. Então, pela entrada dupla que nós temos aqui, ó, então nós só estamos distinguindo, né, o dado preto com o dado branco. Mas é aquela relação que a gente já tem acerca de lançamento dos dois dados. Então nós temos aqui 36 possibilidades que podem acontecer aqui diferentes, né? Então o nosso espaço amostral, né, o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser 36. Essa é a totalidade que nós temos aqui acerca do espaço amostral. Bom, se eu pensar na probabilidade de a probabilidade de A, ele quer face 2 no dado branco. Então, se você olhar aqui, ó, face 2 no dado branco, então você tem essa ideia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, na probabilidade de A, você vai ter o número de elementos de A, que são 6, dividido por 36. Então, você chega a 1/6, beleza? Então, isso aqui é a probabilidade de A. Agora, se você calcular o evento B, a probabilidade do evento B é o 6 cair na face do dado preto. Então, cair 6 na face do dado preto, está aqui, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, você tem 6 possibilidades. Então, o número de elementos de B também vai ser 6. Então, a probabilidade de B também vai ser 1/6. Agora, veja bem, se eu quiser calcular então a probabilidade da intersecção, olha lá, vocês podem observar aqui, ó. A única intersecção que existe entre esses dois eventos é esta aqui, ó. Sair 6 no dado preto e sair 2 no dado branco. Então, a probabilidade da intersecção vai ser uma no todo, que vai ser 36. Então, 1/36 é a intersecção desses dois eventos, beleza? Agora pensa aqui comigo, ó. Se você for utilizar a formulinha da probabilidade e da condicional, ó. Quero calcular a probabilidade de A, sabendo que o B já aconteceu. Nada mais é do que a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade da condição. Então a gente já calculou ali, ó. É 1/36 dividido por 1/6. Simplificando aí, né, fazendo a ideia, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 6/36, e simplificando você vai ter aqui 1/6. Ou seja, a probabilidade de A, sabendo que o B já aconteceu, pessoal, é a própria probabilidade de A. Ou seja, quando isso acontece, nós vamos dizer que esses eventos são independentes. Então, se eles são independentes, a probabilidade de A, sabendo que o B aconteceu, é a própria probabilidade de A. E analogamente, né, pessoal, é claro que você sabe que a probabilidade de B, sabendo que A aconteceu, também vai ser a probabilidade de B, a própria probabilidade de B. Porque a ocorrência de um evento não implica na probabilidade do outro evento. Então, nós temos aqui os eventos independentes. Beleza? Então, essa é a ideia que nós temos acerca aqui de eventos independentes. Contudo, sabendo dessa ideia, se você pegar a formulinha, né, ó, que a gente já definiu, probabilidade da intersecção é a probabilidade de A vezes a probabilidade condicional, uma vez que se um evento são independentes,
a gente tem a ideia que a probabilidade de B, sabendo que A aconteceu, é a própria probabilidade de B, certo? Então a probabilidade da intersecção nada mais é do que o produto dessas duas probabilidades, beleza? Bom, então nesse exercício aqui nós vamos utilizar ainda esse conceito, olha lá. Qual é a probabilidade no lançamento de um dado preto em um dado branco ocorrer face 2 no dado branco? Então, face 2 no dado branco. Então, nós temos lá o dado branco, face 2 no dado branco e a ocorrência, a face 6 no dado preto. Então, 6 no dado preto. Bom, pessoal, então olha aqui, ó. Esse caso aqui a gente já calculou, né? Então a gente quer nada mais, nada menos do que a probabilidade da intersecção. Então a probabilidade da intersecção de A e B, como são eventos independentes, você basta calcular a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Ou seja, nós temos aqui 1/6 vezes 1/6. Isso vai dar 1 sobre o 36. Beleza? Então aqui, como são eventos independentes, basta fazer o cálculo aqui da regra do produto, que é você multiplicar as duas probabilidades. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui nessa ideia de evento independente. Então nós temos aqui, ó, qual a probabilidade de, no lançamento de 4 dados, cair face 2 em todos eles? Então, face 2 em todos eles. Pessoal, você vai lançar o dado, né, o lançamento de 4 dados. Então, supondo aqui, ó, você tem o evento 1. O evento 1 é face 2 no primeiro dado. No primeiro dado. Beleza? Você tem também o evento 2. O que é o evento 2? A face 2 no segundo dado. Beleza? E é o que ele quer, olha lá. Ó. Qual a probabilidade de um lançamento de 4 dados cair face 2 em todos eles? E aí você tem um evento 3. É a face 2 no terceiro dado. E o evento 4 é a face 2 no quarto dado. Pessoal, aí eu pergunto para vocês, a ocorrência de um evento implica na ocorrência do outro? Você vai analisar a probabilidade de sair face 2 no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então você não tem aqui uma intersecção entre eles, você não tem aqui uma implicação acerca do cálculo da probabilidade de um determinado dado em relação ao outro. Então você tem aqui eventos independentes, beleza? Então, se eles são eventos independentes, basta calcular a probabilidade da intersecção. Então, nós temos aqui a probabilidade desse evento 1 acontecer, a face 2 de acontecer no dado 1 vai ser 1 em 6. E, analogamente, a gente sabe que os outros também será 1 em 6. Certo? Então, a probabilidade de cada um desses acontecer é 1 em 6. Então, eu quero calcular a probabilidade do evento 1, intersecção evento 2, intersecção evento 3, intersecção evento 4. Beleza? Como é que eu faço isso aqui, né? Fazendo a regra do produto. Como são eventos independentes, um não vai influenciar no outro, então 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Isso aqui vai dar 1 sobre 1296. Beleza? Então aqui é o cálculo da probabilidade da intersecção, sabendo que os seus eventos são independentes. Vamos lá, pessoal, antes de continuar aqui, ó, só quero fazer uma observação para vocês, né, acerca de eventos mutuamente exclusivos e eventos independentes, tá? Os eventos mutuamente exclusivos, a gente tem a ideia da união, a ideia da adição, certo? E a intersecção entre eles vai ser vazio, tá?
diferente dos eventos independentes. Os eventos independentes, nós temos a ideia aí que a ocorrência de um evento não influencia na ocorrência do outro, tá? Mas não quer dizer que não tenha intersecção. A intersecção entre os eventos independentes deve ser diferente de vazio, tá? Então, só para não confundir aí acerca dos mutuamente exclusivos, tá? Então, mutuamente exclusivo, a intersecção é vazio. E no caso de eventos independentes, vai ser diferente de vazio, tá? Então, uma vez que, assim como o exercício anterior, a gente calculou a probabilidade da intersecção. Então, a probabilidade da intersecção deve existir, tá bom? Então, só esclarecendo a ideia sobre eventos independentes e eventos mutuamente exclusivos, tá bom? Por quê? Aqui também nós temos alguns casos que a gente pode combinar a união e a intersecção de eventos, beleza? Então a gente tem que tomar um cuidado aí com alguns exercícios que a gente pode utilizar esses dois conceitos. Então, aqui estamos lembrando as formulinhas que a gente aprendeu, certo? Probabilidade da intersecção, ok? Uma vez que existe a probabilidade da união, uma vez que existe a intersecção entre esses eventos. Agora, se for mutuamente exclusivos, então nós temos que a probabilidade da união, basta fazer a adição das probabilidades. Vimos também a probabilidade da intersecção, que é a probabilidade de A vezes A condicional, ou se for termos independentes, nós temos que a probabilidade da intersecção, basta você fazer a multiplicação das probabilidades, que é a regra do produto, tá? Então essas foram as formulinhas que nós aprendemos acerca da união e da intersecção de eventos, tá? Então existem alguns problemas que nós vamos relacionar essas duas ideias, como este que nós vamos resolver agora, tá? Então, neste exercício temos: exames clínicos mostram que a probabilidade de o casal Silva ter um filho do sexo masculino é de 40%. Qual a probabilidade de o casal ter dois filhos de sexos diferentes? Então vamos pensar aqui, né, pessoal? Olha, bom, a gente já tem uma estimativa aqui acerca de ser masculino, tá? Ele está falando que a chance de ser masculino é de 40%. Analogamente, né, obviamente, você pode falar que para ser feminino, nós temos então 100% menos o 40%, ou seja, a chance de ser feminino nós temos aí de 60%, tá? Bom, então vamos pensar aqui no que ele está dizendo, ó. De novo, qual é a probabilidade do casal ter dois filhos de sexos diferentes? Ou seja, o que pode acontecer, ó? Pode sair masculino e feminino. Ou pode sair feminino e masculino. Porque a ordem importa, né, pessoal? Aqui no caso, pode nascer masculino e feminino ou pode ser feminino e masculino. Então nós temos essas duas condições. Então nós temos a ideia da multiplicação, que é a intersecção, e temos a ideia da adição, que no caso aí é a relação do ou, beleza? Só que é claro, nesse exercício ficou um pouquinho mais fácil, porque ele já nos deu o cálculo dessa probabilidade. A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é utilizar o princípio multiplicativo e aditivo. Então nós temos aqui, ó, a probabilidade de ser masculino é 40% vezes a probabilidade de ser feminino, que é de 60%, mais feminino 60% vezes masculino 40%. Beleza? Então aqui, né, pessoal, vocês resolverem aí o cálculo de porcentagem. Então você tem 40 por 100 vezes 60 por 100 mais 60 por 100 vezes o 40 por 100. Ok? Bom, podemos simplificar o zerinho, zerinho.
Então, o que vai sobrar aqui para a gente? Nós temos 4 vezes 6 é 24 sobre 100, mais 24 sobre o 100. Ou seja, nós temos aqui 48 por 100. Isso significa 48%. Ou seja, a probabilidade de você ter dois filhos e serem de sexos diferentes, pelas condições dadas no problema, nós temos que vai ser de 48%. Então aqui é um exercício claro que a gente utilizou a ideia da intersecção e da união, utilizando o princípio da regra do produto, né, que nós temos aí a ideia do produto, e a ideia da adição desses eventos. Beleza? Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre experimentos repetidos, tá? Então, para calcular a probabilidade de experimentos repetidos, nós temos essa formulinha, que nós chamamos também essa formulinha de lei binomial da probabilidade, tá? O nome mesmo já está dizendo lei binomial da probabilidade, é porque você vai trabalhar aí um número binomial, que nada mais é também um termo no desenvolvimento aí do binômio de Newton, tá? Então nós temos aí a lei binomial da probabilidade, que é essa formulinha que nós temos aqui, tá? Mas vamos entender o que é essa formulinha, ou quando é que eu devo utilizar essa ideia. Então, essa ideia você vai utilizar quando você tem experimentos, como disse, repetidos, tá? Mas tem um exemplo claro, por exemplo, você vai fazer uma provinha, essa provinha tem 10 questões e essas questões são de múltipla escolha. E de repente você não sabe nada dessa prova, então você vai assinalar, por exemplo, a letra B em todas as questões. Então, qual é a probabilidade que você tem de acertar essas questões, né? Tantas questões. Então, você pode utilizar esse princípio também. Você assinalou uma única resposta, então qual a probabilidade de você acertar, tá? Então, são alguns desses casos que a gente pode estar utilizando esse conceito. Mas vamos fazer aqui um exercício para entender também essa lei binomial da probabilidade. Então, nós temos aqui, ó, jogando-se um dado 5 vezes. Então, olha lá. Vou jogar esse dado 5 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 5 exatamente 2 vezes? Então, olha lá, você jogou esse dado 5 vezes, eu quero exatamente o número 5, né? Eu quero o número 5, a ocorrência do número 5, em exatamente 2 vezes dela. Bom, então, para entender a ideia, pessoal, vamos já começar assim, ó. Pensa aí, ó. Qual é a possibilidade que pode acontecer? Você vai jogar o dado 5 vezes. Então, de repente, pode sair assim, ó. 5, 5 e as outras possibilidades, tá? Pode sair 3, 2, 1, não sei, tá? Eu vou jogar 5 vezes, mas pode sair dessa maneira. Qual outra maneira que pode sair? Pode sair x, 5, x, x, 5. Eu só quero saber de quantas maneiras, né, qual é a probabilidade que eu tenho aqui de sair exatamente o 5 duas vezes. Então, olha lá, nessa primeira condição está saindo 2 vezes, na segunda 2 vezes. Posso fazer de novo aqui também, ó, x, x, 5, 5, x. Ou seja, eu quero isso aqui, ó, o 5. O 5 que está saindo aqui, tá bom? Então, você chega na conclusão do quê? Que isso que você está fazendo, você está contando de quantas maneiras você pode escolher aqui o número 5 saindo aqui 2 vezes, tá? Então, isso aqui nada mais é, ó, do que uma combinação, pessoal. Então, se é uma combinação, de quantas jogadas, né? De quantas vezes eu tenho aqui, né? As jogadas, ó, são 5 jogadas. E você quer que saia o número 5, ó, 2 vezes. Então, isso aqui nada mais é do que uma combinação. Você tem uma combinação aqui, ó, de quantas maneiras eu consigo ter o 5 saindo exatamente 2 vezes. Eu consigo de 5 classe 2. Então, nós temos aqui, ó, 5 classe 2, que é o de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Você resolvendo esse binômio,
nós temos que vai ser igual a 10. Então, nós temos 10 configurações saindo o 5. Então, eu tenho 10 configurações saindo o 5 exatamente duas vezes. Beleza? Mas a gente ainda não terminou, porque isso aqui é a quantidade de vezes que pode aparecer essa condição, tá? Então, nós temos ali, ó. Agora, nós temos que calcular qual é a probabilidade de acontecer o 5 na primeira jogada, na segunda jogada, na terceira jogada e assim por diante, tá? Então, se eu pensar aqui, ó, vou pegar o primeiro caso. Eu tenho 5, 5, x, x e x. Bom, na primeira jogada, eu quero a probabilidade de sair o 5. Então, é 1 em 6. A mesma coisa na segunda jogada. Nós temos 1 em 6. E aqui, ó, pessoal, aqui é a probabilidade de não sair o 5. É aquela ideia do sucesso e fracasso. Qual é a probabilidade do sucesso? É 1 em 6, 1 em 6. Qual é a probabilidade do fracasso? É 5 em 6. 5 em 6, 5 em 6. Beleza? Então, para cada jogada ali, nós temos também uma probabilidade, uma condição ali, ok? Então, o que vai acontecer? Isso aqui é uma jogada, né, pessoal? Isso aqui é uma possibilidade. Então, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar pela quantidade de vezes que nós temos aqui nas nossas configurações. Então, se eu for calcular a probabilidade desse evento, eu posso fazer assim, ó. A probabilidade desse evento vai ser 10 configurações que nós temos, certo? Vezes o sucesso, que é 1 sobre 6 na 2, vezes o meu fracasso, que é 5 sobre 6 na 3. Pessoal, isso aqui eu posso transformar lá na lei binomial. Quem é esse 10? Esse 10 é a minha combinação de 5 classe 2, vezes 1 sobre 6 na 2, vezes o 5 sobre 6 na 3. Sucesso e fracasso. Beleza? É claro que a gente vai levar isso aqui para a nossa formulinha, mas eu quero que você entenda aqui, ó. Coloquei aqui para você entender um pouquinho melhor essa ideia que nós estamos utilizando aqui, ó. Bom, pessoal, então agora eu quero que a gente vai transferir essa ideia que nós fizemos para a formulinha da lei binomial da probabilidade, tá? Então nós temos aqui, ó, um experimento ocorre N vezes. No nosso caso, esse experimento ele vai acontecer 5 vezes. Ele vai pegar o dado e vai jogar 5 vezes, beleza? Em cada vez, o evento A tem uma probabilidade P. Essa probabilidade P é a probabilidade do meu sucesso. A probabilidade do meu sucesso é 1 sobre 6. Então, eu tenho que o P é 1 sobre o 6. A probabilidade de ocorrer K vezes o evento A. A probabilidade de acontecer K vezes o meu sucesso. Então, o meu sucesso aqui ó, pode acontecer 2 vezes. Então, o meu K aqui é igual a 2. Beleza? Bom, e também nós temos aqui ó, 1 menos o P na nossa formulinha. Quem é esse 1 menos o P? 1 menos o P é 1 sexto. Então, se você fizer aqui ó, 1 menos 1 sexto, nós vamos chegar em 5 sextos. Tá? Então, esse aqui é o meu 1 menos o P, que é o 5 sextos que nós encontramos aqui, ó, 1 menos o P. Beleza? E o n menos k, basta você fazer 5 menos o 2, a gente já tem essa informação. Então, como é que eu calcularia essa probabilidade? É a probabilidade de k, onde o meu k é 2, porque o 5 ele vai acontecer 2 vezes, lembra lá do enunciado, né? Você quer que ele apareça lá 2 vezes, então vai ser 5 classe 2, vezes o p, que é 1 sexto, elevado a k, que é 2, vezes 1 menos o p, que a gente já calculou, que é o 5 sexto,
elevado a n menos k, que é 5 menos o 2, que é 3. Pessoal, perceba aqui, ó, que é exatamente o que a gente calculou, mas não fizemos a ideia da formulinha, né? Então, você pode resolver esses eventos, né, calcular essas probabilidades a partir da formulinha ou não, tanto faz, tá? Uma vez que você entende o que o exercício está te propondo. Vamos fazer mais um exercício aplicando aqui essa ideia, tá? Para a gente finalizar então a nossa aula. Vamos lá, uma moeda não viciada é lançada 10 vezes. Qual é a probabilidade de se obter 3 caras e 7 coroas? Pessoal, aqui eu vou fazer de duas maneiras com vocês, tá? Primeira maneira a gente vai fazer sem fórmula e a segunda maneira a gente vai fazer com a formulinha. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma moeda que vai ser jogada 10 vezes. Só que ele me deu uma condição. Ele quer cara, cara, cara. E o resto é tudo coroa. Ele falou coroa, 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 coroa 7 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3 caras. Então, ele me deu uma condição de acontecer. É claro que aqui, né, pessoal, eu coloquei uma sequência para a gente entender, tá? Porque isso aqui vai permutar. Tudo isso aqui pode acontecer de diversas maneiras. Mas isso, de quantas maneiras pode acontecer, tá? De quantas maneiras isso aqui pode acontecer? Então, a gente vai fazer uma combinação de 10 classe 3, tá? Por que classe 3? Porque eu estou considerando aqui o sucesso sendo cara. Então, estou pensando aqui na cara, tá? Então, estou pensando que o meu sucesso aqui é sair cara 3 vezes. Beleza? Eu fixei. Professor, poderia fazer com a coroa? Poderia, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu estou considerando aqui a cara sendo o meu sucesso e a coroa sendo o meu fracasso, para a gente criar aquela ideia. Então, vou calcular aqui, ó, de quantas maneiras nós teremos aqui as nossas soluções. Então, vai ser de 10, classe 3, fixando, é claro, a cara. Então, nós teremos lá 10 fatorial, o 3 fatorial e o 7 fatorial. Resolvendo isso aqui vai dar 120. A gente já sabe calcular a combinação, certo? Então, esse resultado saindo ter 3 caras vai ser de 120 maneiras, beleza? Se você calcular a probabilidade de sair 7 coroas nessas condições, vai ser o mesmo resultado, pessoal, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, vamos pensar assim agora, ó. Isso aqui eu calculei de quantas maneiras eu posso ter ali 3 caras e 7 coroas, tá bom? 3 caras e 7 coroas. Vão ser de 120 maneiras. Agora, cada ocorrência dessa, eu vou ter lá o meu fracasso e o meu sucesso, certo? Então, se eu pensar aqui, ó, na cara, vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre o 2, beleza? De acontecer, cara. Coroa vai ser o quê? 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Isso aqui 7 vezes, né? Então, nós temos aqui cara 3 vezes e temos coroa sendo 7 vezes. Beleza? É claro, a gente trabalha a ideia da potência, que é para ficar mais fácil. Então, o sucesso, sair cara, vai ser 1 sobre 2 na 3. O fracasso, sair coroa, 1 sobre 2 na 7. Então, se eu calcular a probabilidade desse evento, vai ser o quê? A probabilidade desse evento vai ser de quantas maneiras isso pode acontecer, que é 120, vezes a probabilidade do meu sucesso, que é 1 sobre 2 na 3, vezes a probabilidade do meu fracasso, que é 1 sobre 2 na 7. 1 sobre 2 na 7. Bom, resolvendo isso aqui, então,
nós teríamos 120 vezes 1/8 vezes 1 sobre 128. Pessoal, simplificando, vai dar 15 sobre o 128. Então, aqui nós fizemos um cálculo sem a utilização da formulinha, tá bom? Agora eu vou voltar lá no enunciado e nós vamos fazer pela fórmula, tá? Então, a formulinha qual que é? Vou colocar aqui, ó. P de K igual a combinação de N classe K vezes P na K vezes 1 menos o P elevado a N menos o K. Então, a gente precisa encontrar aqui todas essas informações, certo? Então, vamos lá. Quem é o meu N? Meu N é a quantidade de vezes que será realizado o meu experimento. Meu experimento será realizado 10 vezes. Então, meu N é 10. Beleza? Agora, quem é o P? O P é a probabilidade do meu sucesso. A probabilidade do meu sucesso é 1 sobre 2. A gente já calculou, né? De sair cara. É 1 sobre 2. Se fosse coroa, pessoal, também é a mesma coisa. Seria 1 sobre 2. O que iria diferenciar é a quantidade de vezes que esse seu sucesso vai ter e o seu fracasso vai ter. Tá? Então, no caso aqui, como a gente está calculando em função da cara, então eu tenho que pensar no sucesso de ser cara. Então, de quantas maneiras, né? Então, de quantas vezes eu terei o sucesso acerca aí da minha probabilidade de sair cara? São 3 vezes, tá? Lembra lá, ó, eu quero que saia cara 3 vezes. Quero que saia cara 3 vezes. Então, meu K aqui é 3. Pronto, então a gente só precisa jogar na formulinha agora. Então, P de K é o P de 3. Então, vou calcular a probabilidade de sair 3 caras exatamente. Então, vai ser a combinação de 10 classe 3, vezes o P, que é 1 sobre 2, vezes 1 menos o P. Pessoal, 1 menos meio, isso aqui vai dar meio, né? Não precisa nem fazer conta, né? 1 menos o meio. O K é 3, então o sucesso é 3, e o fracasso é 10 menos o 3, que vai ser igual a 7. Como a gente já calculou a combinação, é só a gente substituir. Então vai ser 120 vezes 1 sobre 8 vezes 1 sobre o 128. Pessoal, perceba aqui que é o mesmo resultado. Então nós temos aqui, ó, que vai ser 15 sobre o 128. Beleza? Bom, então você pode tanto usar a formulinha como não usar. Basta a gente entender exatamente o que está acontecendo no exercício. Beleza? Bom, pessoal, então a nossa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.